Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. A gente aqui fala de política partidária e da política do cidadão. Tem gente que se dedica a trabalhos sociais independentemente de política, independentemente de estar candidato nesta eleição. Eu estou falando aqui de um cidadão da Zona Sul de Teresina que desenvolve um trabalho bem interessante. Estou falando de Evaldo Lucas, o Lucas do Bem. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele tem um serviço social bem interessante, atendendo pessoas e distribuindo cadeira de rodas, muletas, bengalas, enfim, tudo aquilo que é necessário para quem tem algum problema de mobilidade e que às vezes não tem condição de adquirir. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Douglas. Como é que começou o seu trabalho? Vamos lá. Começou a visita em abrigo de idosos. A gente visitando abrigo de idosos, e aqui eu quero destacar o abrigo São Lucas, né? Que lá tem pessoas já há muito tempo, que era um abrigo que era administrado pelo então Joaquim dos Velhos, né? Chegou a ser vereador de Teresina. Grande figura, eu tive o prazer de conhecer, Lucas, até de conviver de certa forma. Eu morava aqui no Monte Castelo, próximo à casa dos pais dele, e lá mesmo no Monte Castelo ele já desenvolvia um trabalho bem interessante na área da cultura, ali naquela questão também daquele movimento que faz a Paixão de Cristo. Ele tinha um envolvimento naquilo, mas o trabalho mesmo dele, o xodó dele eram os velhos, os idosos. Então, assim, hoje continua ainda esse abrigo São Lucas. E eu costumo visitar sempre esse abrigo. Então lá a gente vê aquelas pessoas dedicadas a cuidar do seu semelhante. Porque quando você cuida de um semelhante, você está plantando a sementinha do bem. E me cativou, tive ele como exemplo para trabalhar também essas ações sociais. Hoje em Teresina a gente tem esse trabalho social, doações de cadeira, doação de muletas, doação de andadores, mas temos também nossos trabalhos sociais na comunidade denunciando as mazelas, né? Porque hoje a gente vê nas comunidades em Teresina várias situações que deixam nós como cidadão e como suplente de vereador de Teresina abismado. Vejamos só, você passar mais de 1 hora numa parada de ônibus. Vejamos só, vilas e bairros de Teresinas emburacadas, posto de saúde que não tem remédios, enfim. A gente precisa estar denunciando, precisa estar alertando os gestores públicos para estar ajudando a nossa população teresinense. Bom, dentre essas suas andanças aí pela periferia, quais são os problemas mais graves que você encontra? Você falou da questão do ônibus, você falou da questão das paradas, que a gente vê essas paradas muito bonitas e até depredadas em grande parte da cidade, mas nos bairros mesmo ainda tem parada no modelo antigo, ou seja, sem cobertura, sem conforto, sem nada. Foi gastado milhões em terminais de ônibus que hoje não está servindo para nada. Nós temos vários terminais que foram gastados milhões, que hoje está lá sucateado, que não serve para nada. Lá poderia ser utilizado um ponto de apoio de Uber. Lá poderia ser utilizado como cultura aos finais de semana. Transformar em centros culturais, né? Transformar em centros culturais. Poderia ser lá um atendimento de saúde, assim como foi feito na época da pandemia, que foi utilizado como centro de vacinação. Como centro de vacinação. Deveria ser utilizado constantemente para não deixar esses elefantes aí brancos que não servem para coisa nenhuma. Então, a gente anda na comunidade, a gente vê a cultura na comunidade, ou seja, você tem que investir lá na comunidade um curso profissionalizante, uma escolinha de futebol. A gente tem que investir na juventude, que é o futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso país. Então, assim, na comunidade é carente de várias coisas. Nós temos a comunidade da Vila Fraternidade, da Vila Tiradentes, que é uma comunidade que eu frequento, que precisa de um calçamento, precisa de um posto de saúde, precisa de uma academia. Enfim, precisamos ter um olhar
mais sensível para as Quando você fala de academia, comunidades aquelas academias públicas de praça, né? Sim, sim, Aquilo sim. é muito bacana, é muito interessante, e aquilo ajuda muito, sobretudo os idosos, né? Sim. O idoso e as pessoas carentes que não podem pagar uma academia, né? Havia até inclusive uma crítica em cima dessas academias, de que a prefeitura deveria colocar um instrutor para orientar, para as pessoas não se lesarem. Mas assim, independentemente de ter ou não ter um instrutor, é importante que tenha academia. O primeiro passo é ter academia. Não adianta ter um instrutor e não ter academia, né? Então, e ali, tendo essa academia, aquelas pessoas daquela comunidade já têm aquele hábito de ir para aquela academia. Agora, a academia não é só fazer academia. Se não tem um instrutor, mas que tenha pelo menos a manutenção desses aparelhos, desses equipamentos, porque a gente vê também as academias que não tem aquela reforma ali constante, porque você deixa lá, e aí termina que acaba, que aquilo ali vai enferrujando, precisa de uma pintura, enfim. Lucas, agora eu lembrei de um fato. Eu trabalhava numa emissora de TV e a gente foi fazer uma reportagem na Zona Sul, não me lembro qual era o bairro, que tinha uma liderança que se sentia o dono do pedaço. Então, ele perdeu a eleição para a Associação de Moradores, e como foi ele que levou a academia lá pro bairro, ele tirou a academia e levou para casa, você acredita? É uma coisa assim que não dá para você acreditar, mas ocorreu isso. Douglas, infelizmente, tem pessoas do mal. Tem pessoa do bem e tem pessoa do mal. Tem pessoas do mal. Então, assim, eu creio que quando é um bem público, é um bem da coletividade, da comunidade, entendeu? É da comunidade. Nós vamos implantar lá na Vila Tiradentes aulas de balé. Lá nós temos já a escolinha de futebol, que lá é administrado pela equipe Tiradentes do Bem, que lá é o professor Leca, que voluntariamente, assim como eu e vários amigos meus, que trabalham no voluntariado. Então a gente tem que ser mais desenvolvido a questão do voluntariado das pessoas, entendeu? A gente vai implantar esse projeto lá e quem sabe, dando certo, a gente vai implantar nas outras comunidades. Isso é bacana, porque é um projeto original, porque quando a gente fala assim em levar uma praça de esportes para o bairro, a gente pensa mais nos meninos, né? A gente sempre deixa as meninas um pouco de lado. As meninas precisam de espaço como esse, de uma aula de balé, de uma academia de balé, porque as meninas às vezes não se identificam em jogar bola. Não é que haja algum problema, não. Tem muitas meninas que gostam e tem até meninas que estão vencendo na vida através do futebol, mas falta o balé, né? Pronto, então a gente vai começar as aulas, vai começar já esse mês, né? Tá lá no nosso Instagram, Lucas do Bem Oficial, lá tem um post, já o número para inscrição. A gente já vai começar esse mês. Agora, dia 19 é o início das aulas. Lá vai ser na comunidade da Zona Sul, ali no Santo Antônio, e na paróquia de lá. Vai ser feito no pátio da igreja. Então, assim, é através dessas pequenas ações que nós conseguimos ajudar alguém, que a gente consegue fazer o outro feliz. E quando você trabalha no seu voluntariado, o que você dá de melhor é o seu tempo. Você dedicar seu tempo a outra pessoa, dedicar seu tempo para fazer algo em benefício para uma comunidade, para uma pessoa, isso já é muito gratificante. Assim, vejamos só, quantas pessoas hoje não deu bom dia na sua própria casa? Quantas pessoas hoje não deu um bom dia para o seu vizinho? Quantas pessoas hoje, na correria, não acenou para uma pessoa? Às vezes a pessoa precisa de um bom dia, de um abraço. Nós precisamos ser mais solidários. Nós precisamos se dedicar a construir um mundo melhor. E a gente constrói nas pequenas ações. São pequenos gestos que fazem a diferença, né? Com certeza. Então, eu creio nisso, acredito nisso. E vou continuar nesse trabalho social. Quero aqui aproveitar para convidar todos que pratiquem as suas ações na sua casa, na sua comunidade, no seu lar, que através de você fazendo suas ações é que você consegue construir um mundo melhor. Lucas, por que você
não sai da política, você não nasceu para ser político. Eu acho que a política tem que ser utilizada de uma maneira para servir mais o cidadão, para servir mais as pessoas. Então você tem que fazer da política um instrumento para ajudar a sociedade, para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. E a política é que decide tudo na vida do cidadão, das pessoas, das comunidades. Sem política não tem desenvolvimento. E sem a participação do cidadão na política, a política fica na mão de meia dúzia de pessoas que às vezes não tem compromisso ou nem conhece a realidade da nossa cidade. E aqui eu convoco você, ouvinte que está nos ouvindo. Procure saber em quem você vai dedicar, vai votar. Dê o valor nesse ano, uma coisa que você tem mais importante e que pode mudar a sua vida, a vida do seu bairro, da sua comunidade. É o seu voto. Procure votar com consciência, procure saber em quem você vai votar, procure saber a história daquela pessoa que você vai dar aquele voto de confiança. Você não vai votar por favores imediatos, porque aí você vai sofrer 4 anos. Procure dar seu voto, é um instrumento que você tem de mudança, é o seu voto. Olha, toda eleição, Lucas, a gente bate nessa tecla. O voto, ele não tem preço, ele tem consequência. Então, o ato de votar, ele é um direito, ele é um dever, mas é, acima de tudo, um ato de responsabilidade. As pessoas precisam entender isso e não vender o voto. Se nós fazemos uma enquete e perguntar em quem você votou na eleição para vereador, em quem você votou? A maioria das pessoas não vai saber nem quem votou. Se você não sabe em quem votou, você não sabe a quem cobrar. Então procure utilizar essa ferramenta que você tem, que é o voto, procure utilizar para a transformação do seu bairro, procure escolher uma pessoa que tenha um serviço prestado, que seja uma pessoa íntegra, que seja comprometido e não venda seu voto. Você, vendendo seu voto, você não pode cobrar melhorias para a sua comunidade. Agora, esse trabalho que você desenvolve, esse trabalho social, e que não se resume à doação de cadeira, a gente já mostrou aqui, você já testemunhou aqui, foi o que te levou para a política? Foi o que me levou para a política. E eu confesso, Douglas, eu achei que eu ia ganhar. Confesso. Por que achou que ia ganhar? Porque eu acreditava que você fazer o bem, você se doar, você seria retribuído através de uma gratidão. Pois é, gratidão é um... E gratidão é para poucos. Mas isso não me decepcionou. Ao contrário, isso me motivou a continuar fazendo bem, a continuar fazendo nossas ações sociais, a continuar doando o nosso tempo. Então, assim, Lucas, você é decepcionado porque você não conseguiu chegar à Câmara Municipal? Aliás, você, eu sou grato. Na primeira campanha você chegou a ser o primeiro suplente do DEM, não é isso? Sim, nós chegamos a ser o primeiro suplente do DEM. Depois, no segundo... Do Podemos. Do Podemos chegou a segunda suplência. É onde a gente é grato por ter mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas que acreditaram no trabalho viu? Do Lucas do Bem. Então, sou grato a cada homem, a cada mulher que acreditaram que a gente poderia estar na Câmara Municipal. Mas para você ajudar o próximo, para você ajudar a sua comunidade, não é só como vereador, como cidadão a gente pode também estar fazendo e desenvolvendo ações que possam ajudar a sociedade. E veja só, a gente está trazendo o Lucas do Bem aqui no Parla Mais, e você aí do outro lado deve estar se perguntando, bom, é mais um candidato, está candidato a deputado estadual, federal? Não, né? Não sou candidato nem a deputado estadual e nem a deputado federal. Até porque eu já tenho o meu pré-candidato a deputado estadual e o meu pré-candidato a deputado federal. Pode falar, se quiser. O meu pré-candidato a deputado estadual é o deputado Severo, no qual... Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia, no qual tem um trabalho grandioso, tem algumas ações feitas em Teresina
e pelo Piauí todo. Então, assim, eu acredito na política e acredito que o deputado Severo pode fazer muito mais pelo Piauí e por Teresina. E você vai apoiar para federal quem? Hoje eu apoio o deputado Florentino Neto. Apoiei na eleição passada e continuo. Florentino é o ex-prefeito da Parnaíba, né? Ex-prefeito da Parnaíba e o ex-gestor de saúde do nosso estado. Do né? estado, secretário. Entendeu? Onde fez um belo trabalho, que ele, na época da pandemia, onde ele desenvolveu um ótimo trabalho como secretário de saúde. Então, e tem feito alguns trabalhos, e inclusive para Parnaíba tem levado várias ações para lá, né? Como o hospital universitário, né? Como o piscinão que ele tem feito lá, colocado emenda para fazer. Então, ele tem, como deputado federal, tem feito algumas ações positivas, e vendo que ele, como deputado federal, está fazendo um ótimo trabalho, a gente vai continuar apoiando ele como pré-candidato a deputado federal. E nesse trabalho que você desenvolve lá nos bairros, são todos na Zona Sul que você trabalha? Não, temos na Zona Sul, é da Teresina toda, né? Teresina toda. E dentro desse trabalho social que você desenvolve, o envolvimento desses dois parlamentares, o deputado Severo, o deputado Florentino? Assim, esse projeto que nós vamos fazer de aula de balé tem o apoio do deputado Severo. A nossa doação de cadeira de roda, que a gente pega lá na sucata, mas ela tem um custo para você reformar ela. Eu achei interessante, né, te cortando, né, só para acrescentar no que você vai dizer agora. O trabalho que você desenvolve da cadeira de rodas, muita gente vê ela toda reformadinha e pensa que ela é zerada, né? Mas, na verdade, vocês desenvolvem esse trabalho recuperando cadeiras. Recuperando cadeiras. A gente pega na sucata, pessoas que já não precisam mais da cadeira de roda e que não está mais funcionando, nos doa e a gente reforma para posterior fazer a doação. E isso nós temos, claro, o apoio do nosso deputado Severo. Nós temos o apoio dele na escolinha de futebol, nós temos o apoio dele agora nessa aula de balé que vai ser desenvolvida na Zona Sul. Enfim, é uma pessoa, um parceiro nessas nossas ações sociais. Porque você fazer uma ação social demanda custo. Sem dúvida. Demanda custo. Para você reformar uma cadeira, você precisa ter uma pessoa para reformar, precisa colocar o pano naquela cadeira. Quando você faz uma escolinha de futebol, você precisa comprar uma bola, você precisa comprar um colete, você precisa se deslocar para entregar aquela cadeira, enfim, você tem um custo. Então, graças a Deus, o deputado Severo tem nos ajudado, onde eu sou grato pela parceria e tem desenvolvido o trabalho. Então, nós somos parceiros já há mais de 15 anos, né? O primeiro deputado estadual que eu apoiei foi o deputado Severo e continuo apoiando até hoje. E para ter acesso a esse material que é distribuído por você, você já criou uma instituição ou é só a página no Instagram? Douglas, se a gente for... Hoje eu não posto mais eu doando uma cadeira de roda. Por quê? Porque hoje eu vejo que não é legal. Né? Eu acho que quando você faz uma doação, eu acho que necessariamente você não precisa... Passa a ideia de que você está se aproveitando de alguma forma. Né? Eu já fiz, já doei uma cadeira ali, eu postava para mostrar, até para mostrar que a gente está prestando aquele serviço, mas hoje eu não faço mais. Para prestar conta com quem contribui, Com quem contribui, mas hoje eu não faço mais. Por quê? Não vejo necessidade de você expor uma pessoa porque você está doando uma cadeira de roda. Eu não vejo necessidade de você expor uma pessoa porque você doou uma cesta básica. Eu não vejo necessidade de você expor uma pessoa porque você doou um peixe na Semana Santa. Tem muita gente que se aproveita assim, de situações como essa. Lucas do Bem, a gente doou algumas coisas na Semana Santa. Mas eu jamais iria postar eu doando um peixe para uma pessoa expor ela na rede social. Eu entendo. Eu acho isso desnecessário e acho até humilhante. Mas eu sei que a demanda é muito grande, tem muita gente precisando de cadeira e o seu trabalho leva essa cadeira, independentemente se você divulga ou não a doação. Mas quem está interessado, para quem está querendo uma cadeira de roda, como é que chega ao Lucas do Bem? Pronto, eu quero deixar aqui a minha página no Instagram, que é Lucas do Bem Oficial. Quero deixar aqui para você, ouvinte, meu número pessoal do meu telefone, que é 869-8807-7492. Vamos repetir. 869-8807-7492.
98807-7492. Se você está precisando de uma cadeira de roda, se você está precisando de um andador ou de uma cadeira de banho, você pode nos ligar, nos mandar uma mensagem que a gente vá atrás de providenciar essa cadeira. Douglas, às vezes a gente pensa assim, a pessoa pede uma cadeira já de imediato. Infelizmente não é assim. Nem na instituição pública é assim. Quando você vai pedir uma cadeira de roda, você tem aqueles critérios, tem aquelas pessoas fila, enfim. Nós temos uma demanda de doações. Ali nós tem aquela filazinha, entendeu? Mas Cadastra primeiro, né? Cadastra primeiro e a gente vai tentar providenciar essa cadeira. Bom, mas como cidadão e como político, qual é a avaliação que você faz nesse momento da situação política de Teresina? Vamos começar pela capital. Teresina, a gestão anterior, não preciso nem falar que todo teresinense sabe que foi um desastre. Eu sei disso. Foi um desastre para a nossa Teresina. Chegou o prefeito que está aí atual, que nos prometeu, como vários outros gestores prometeu, resolver a questão do transporte público. Transporte coletivo. Ficou pior. Rapaz, são dois gargalos que até hoje eu não consigo entender. Como é que a prefeitura de Teresina, e aqui essa crítica não é especificamente ao doutor Silvio Mendes, mas nos gestores, mesmo na época que o Firmino, no último governo do Firmino, já enfrentava algum tipo de problema. A questão do lixo e a questão do transporte público. Por que que esses gargalos ainda existem, né? Por que que não se resolveu ainda? Eu fico, às vezes, morrendo de pena quando eu passo numa parada, tá lá o cidadão esperando um coletivo, às vezes passa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora esperando. Ou mais. Tem lá uma denúncia que a gente fez essa semana, lá na Praça do Promorá, com frente à UPA do Promorá. A praça lotada de lixo e vários urubus. É inadmissível um bairro tão grande daquele como Promorá, uma praça que era para servir de lazer para aquela população. Está servindo no linguajar comum de monturo, né? Está servindo como depósito de lixo e urubus lá, com frente a um hospital. Então, assim, precisa ser melhorada a questão do lixo com urgência, segundo o transporte público. Outra coisa, é inadmissível você, cidadão e cidadãs, ir lá no posto de saúde para pegar aquele seu remédio lá da pressão, ou seja, qualquer outro, e não ter aquele remédio. É inadmissível você precisar de uma consulta médica e ir para aquela tal regulação e passar meses esperando para falar com o ortopedista, o oftalmologista, enfim. Isso é inadmissível, você, cidadão, passar mais de 6 meses, às vezes até 1 ano, para falar com um especialista. É inadmissível você estar lá num bairro e aquele campo de futebol, como nós temos lá o campo de futebol, lá na Vila Tiradentes, lotado de mato, que precisou, nós, da equipe Tiradentes de Bem, comprar uma máquina para roçar o campo. É inadmissível nós, cidadãos, ter construído essas várias paradas de ônibus, colocado lá vidro, colocado lá ar-condicionado, colocado lá aqueles assentos, gastado milhões para hoje não ter o ar-condicionado, não ter o assento, lá ficar esperando em pé e nosso dinheiro jogado, simplesmente. Lamentavelmente, eu acompanhei esse processo todo, fiz uma série de reportagens. Eu me lembro que eu fiz uma reportagem aqui numa parada de ônibus, na João 23, frente ao Carvalho. Eu cheguei lá, tinha um colchão, um cidadão morando lá dentro. Hoje não dá mais nem para morar por conta de que levaram os vidros, né, da maioria dela. E eu soube, inclusive, que tinha gente quebrando aqueles vidros blindex, aqueles temperados, para levar a canaleta de alumínio. Você acredita? Acredito. Né?
Agora, isso demonstra, por um lado, que nós vivemos numa cidade e num estado onde a segurança pública é precária. Eu acho que nas vilas que você fala, que você trabalha, que você ajuda, vez por outra, ou dia sim, dia não, aparece um caso de assalto, de estupro, de ação de bandidos e até de homicídios. A gente vê isso demais. Então, isso são problemas na segurança pública que reverbera, sobretudo, nas populações mais carentes. Eu concordo com você, Douglas, e nós temos aí o nosso governador, que ele até fez um concurso que nomeou vários Eu vi ontem, policiais. inclusive, que está chamando mais gente. Então, assim, eu vejo o trabalho do governador nessa área da segurança, é uma das áreas que eu vejo mais positiva. Por quê? Foi o governo que mais contratou policiais. Isso não tem... Não resta a menor dúvida, como eu te falei. dúvida. Ontem mesmo eu vi que está sendo chamado mais uma turma de aprovados. Mas a questão, às vezes, não é só numérica. Às vezes a questão é a política desenvolvida. A gente não pode negar de que todos os dias os nossos brilhantes policiais, destemidos policiais estão aí combatendo o crime, recuperando bens. Essa política do telefone é elogiável, é exemplo hoje, inclusive, para o Brasil, de recuperação de telefones, mas, embora as operações da polícia apreenda drogas e armas, o crime organizado está tomando conta do Piauí, a gente não pode negar isso. Então, assim, a sensação que a gente tem é de que a gente não pode ir nos bairros a partir de 6 horas da tarde. Porque você corre o risco de entrar numa vila, entrar numa comunidade e não sair. E aqui, essa constatação, ela, embora seja real, eu não estou me referindo aos moradores da comunidade. Eu não estou me referindo aos moradores das vilas. São cidadãos de bens e que às vezes vivem reféns do crime organizado, das facções criminosas. Isso é um fato, né? A polícia vai no bairro, apaga lá, que eles colocam. Aqui é domínio do PCC, ou do CV, ou do bonde dos 40. Tem até alguns bairros aqui em Teresina que dizem, baixa o vidro do carro. Se você não baixar, termina sofrendo algum tipo de consequência. Então eu me refiro mais à política pública de segurança. É uma política que está tendo resultado? Tá. A gente vê as apreensões, a gente vê as operações, mas não está chegando onde a comunidade espera. Como é que nós vamos... Se você colocar um policial numa esquina e o outro policial na outra esquina, você não vai diminuir a violência... No meio alguém vai matar alguém. Não vai diminuir a violência da maneira que a gente quer. Como é que você diminui a violência? É implantando nessas comunidades ações que ocupem a mente daquele jovem. Agora me responda uma coisa, quando você coloca lá uma escolinha de futebol, quando você agora vai implementar essa questão do balé, o crime organizado não se incomoda? Porque você está, de certa forma, tirando do crime um soldado deles. E Douglas, eu nunca fui abordado por praticar as minhas ações sociais na comunidade. Isso eu dou graças a Deus por nunca ter abordado. Por que você está trazendo essa ação social para cá? Graças a Deus, o que a gente faz na comunidade, porque é como você falou, uma comunidade dessa, 90% são pessoas do bem. Realmente do bem. Do bem. Lá tem aquela pessoa lá que tem o seu barzinho, que tem seu comércio, aquela senhora que faz seu crochê, aquela senhora que vende seu tempero, que tem sua horta comunitária, aquele jovem que passou na faculdade. Muito me orgulha, nesses lugares, na comunidade, ter pessoas que passaram para a medicina. Aqui tem uma amiga minha lá do Vamos Ver o Sol, que sua filha passou para a medicina. São casos que se multiplicam esse aula de balé que nós vamos Piauí. fazer lá no Piauí, essa menina,
ela faz faculdade de dança, ela tem sua aula de balé, ela vai fazer essa aula de balé lá, no voluntariado, porque conhece o nosso trabalho. Nós temos pessoas na comunidade jovens que se acordam de manhã cedo para ir trabalhar. Nós temos nessas comunidades jovens que compra sua moto, que aluga sua moto para ir trabalhar de moto Uber. Então essas comunidades, 90% são pessoas do bem, pessoas que precisam de uma oportunidade, de um lazer naquela comunidade, que precisa de um posto de saúde naquela comunidade, que precisa de uma escola naquela comunidade, que precisa de uma academia pública para aquelas senhorinhas naquela comunidade. Então, a violência só diminui quando nós entrar nas comunidades com ações públicas e mudar a cultura. Você não muda a cultura de uma comunidade dessa da noite para o dia, não. Às vezes você pode implantar lá nessa comunidade, uma aula de alfabetização, pode implantar nessa comunidade um Enem para esse jovem, não tem dinheiro para pagar, mas plantar lá dentro da comunidade, não é colocar no centro, colocar no jogo, para esse jovem sair para ir para lá, que eles não têm dinheiro para ir, não tem transporte público, então tem que implantar. O poder público tem que ir lá para o meio da comunidade, para o meio das vilas. Então eu acho que a violência diminui quando nós estivermos mesmo, os gestores estivermos mesmo imbuído em implantar ações sociais dentro da comunidade. Bom, Luciano. Lucas. Desculpa, desde que você chegou que eu insisto em Luciano, mas é o Lucas do bem com quem a gente conversa aqui. Lucas, e os grandes desafios que você enfrenta, ou que outras lideranças, outras pessoas que desenvolvem trabalho semelhante ao seu, enfrentam no dia a dia? Qual é o maior desafio? Nós, líderes comunitários, nós somos quem está mesmo com frente a frente do eleitor, frente a frente daquele cidadão. Está na linha de frente. Está na linha de frente. Qual é a maior dificuldade que nós temos? É a questão financeira. Nós poderíamos fazer muito mais, mas nós somos limitados. Nós somos também pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas que têm até aquele sonho de fazer muito mais, mas a gente tem a questão financeira. Quantas pessoas a gente não poderia doar mais cadeira de roda? Quantas pessoas a gente não poderia dar mais uma bola? E quantas comunidades a gente não poderia colocar uma aula de balé? Por que a gente não desenvolve mais? A questão financeira, a questão estrutural. A gente faz na força e na raça. E a gente está ali há 4 anos. Diferente de muitos políticos que chegam lá naquela comunidade só nos 45 minutos do segundo tempo. Entendeu? A gente está lá há 4 anos. Então é a questão financeira. E como eu te falei, você faz isso por amor. Não vai achar que isso vai lhe retribuir com muito voto, que você vai conseguir. A gente tem nosso sonho e acredita. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque nos 45 minutos do segundo tempo, o povo chega. E chega armado com muito dinheiro para comprar a dignidade da população. Você disse que tem um sonho. Qual é o seu sonho maior? Dentre meus sonhos é ser vereador de Teresina. Representar a comunidade na Câmara Municipal. Representar a minha comunidade. Mas você sabe que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Não. Eu acho que quando um ser humano se abdicar de parar de sonhar, ele já está fadado ao fracasso. Não então pode. Eu não sou fracassado. E eu tenho um sonho e eu faço esse sonho, ele todos os dias. A vida é feita de sonhos. Entendeu? Eu faço isso todos os dias. Eu estou aqui no Parla Mais, nessa entrevista, querendo ou não, já é um passozinho para você chegar. Aqui vai ter alguma pessoa que vai nos ouvir, ou vai divulgar. Quando eu vou lá naquela comunidade... Ou vai ajudar. Então, quando você tem um sonho, você corre atrás. Então, um dos sonhos que eu tenho é de ser vereador de Teresina. Mas eu quero ser um vereador da comunidade. Um vereador que seja realmente um vereador que esteja pautado nas causas sociais da comunidade. Esse sonho é impossível? Não, não é impossível. Ele é difícil, mas não é impossível. Porque nada para Deus é impossível. Não.
Deus pode tudo. Nós estamos terminando, estamos chegando ao final, Lucas, mas eu queria só um minutinho de você pensar realmente na sua despedida, nas suas considerações finais, que eu quero me comunicar aqui com os nossos internautas. E dizer o seguinte: se você recebeu esse link, está gostando dessa entrevista, desse trabalho desenvolvido pelo Lucas do Bem na cidade de Teresina, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita agora, faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar o link, nos ajuda a dar mais audiência ao nosso podcast, levar o Parla Mais para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. E como é que você faz isso? Compartilhando esse link. Compartilhe esse link com o grupo do WhatsApp da tua família, do trabalho, da igreja que você frequenta, da associação de moradores aí do teu bairro. Se você mora no condomínio, bota lá no grupo do condomínio, manda para o mundo, tá bom? Então, Lucas, agora você olha para aquela câmera ali e você deixa o seu recado final, as suas considerações finais, a mensagem que você quer que fique gravada na cabeça de quem está nos assistindo. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Acredite no seu sonho, acredite que você pode chegar aonde você quer e pratique o bem. Quando você faz o bem a uma pessoa, primeiro você está fazendo o bem para si mesmo. Quero agradecer aqui pela oportunidade do Parla Mais, nos dando essa oportunidade de falar um pouco das nossas ações sociais em Teresina e da nossa trajetória como suplente de vereador. Nosso muito obrigado. Tá aí, gente. Mais um Parla Mais, trazendo aqui para você a comunicação e o trabalho desenvolvido por lideranças comunitárias na periferia de Teresina. Só registrando, o Lucas não está candidato. O sonho dele é um dia ir para a Câmara Municipal, mas nós não temos eleição agora, mas nem por isso a gente deixa de divulgar o trabalho daqueles que estão cotidianamente trabalhando em prol da comunidade de Teresina, tá bom? Lucas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui. E você já sabe, toda semana tem Parla Mais e eu conto com a tua audiência. Valeu!